a gente ouviu no meio do mar, nessa viagem, um pedido de socorro inteligível. Acho que ela falava em holandês, estava desesperada, a gente tentando se comunicar em inglês. Até que um barco entendeu que ela estava falando holandês, começou a falar com ela. Ela contou que ela estava dormindo, no turno, dormindo. Ela morava 10 anos com o marido no barco, mas ele fazia tudo. Ela só ajudava nas manobras, assim, e vigiava quando ele ia dormir. Ela estava dormindo, quando ela acorda, o barco batendo. Oi, eu sou Marina Guedes e esse é o Maré Sonora, o podcast em que você navega por conversas inspiradoras. E de vez em quando também dá boas risadas por aqui. Segue a gente no Spotify, YouTube ou no seu tocador de áudio favorito. Assim você fica sabendo sempre que um programa novo for lançado. Bom, o episódio que você ouve a seguir é a parte final da conversa com a Cris Amaral. Ela é velejadora e vive a bordo há 23 anos. Além de organizar regatas, também ensina outras mulheres a velejar. E se por acaso você ainda não ouviu a primeira parte, que foi ao ar na semana passada, eu recomendo que faça isso antes de ouvir o episódio de hoje. Basta acessar o link que está disponível na descrição deste episódio e depois você volta e confere o de hoje. Você tem essa opção, né, de ter um veleiro sem motor. Eu fiquei pensando, como é que você dá conta, por exemplo, de manobra mais fechadinha para entrar em marina? Como é que você tem um motor, por exemplo, para o bote que você usa? Como é que você se mantém com isso, Cris? Na época, não foi uma opção romântica de não querer usar motor. Foi uma opção de bolso. Não cabia no meu bolso comprar um motor. Então, eu não comprei. Porque teria um barco pequeno igual o meu teria que ser um motor de polpa, né? Então, não comprei. A opção é que durante esse período que eu trabalhei com outros barcos, antes de comprar o meu, eu conheci muita gente, principalmente estrangeiros, que fazem voga. É um remo grande que você põe na popa com uma forqueta e faz um sentido de 8, sabe? Um movimento com a mão, um punho da mão, um 8, e aí você faz a manobra. Entrar na marina com algum ventinho é tranquilo, porque todo mundo que veleja treina isso, né? No começo a gente treina, entrar vários monotipos, não tem, simplesmente não tem motor, então a gente treina a entrar na marina, no pier, na poita, na vela. Isso não é nenhum bicho de sete cabeças. O ruim é quando não tem vento. Aí você não tem controle, né? Então, nessas situações que não tem vento, eu usava esse remo em voga para poder chegar onde eu tinha que chegar. Na pior das hipóteses, ancorava e esperava o vento chegar e continuar. Porque Ah, que eu. legal. É que. Sabe o que é, Marina? Quando você escolhe velejar, você não. Você tem que ter todo o tempo do mundo. Porque você não manda na natureza. Então, assim, você tem que esperar ter vento, se a maré inverter e tiver conta, você também vai ter que estudar sobre isso. Então você está muito mais ligado ao que acontece no meio, na natureza. Você tem que saber isso tudo. Eu estudo muito nos lugares que eu vou, a geografia do lugar, o sistema de correnteza, se tem rio, entendeu? Você acaba ficando muito integrado às forças da natureza nesse aspecto, porque você tem que lidar com elas, né? Se você não tem um motor para ir na hora que você quer, você tem que obedecer às regras da natureza mesmo, esperar o vento, a maré. E eu acho que esses tipos de conhecimentos que são fantásticos em relação a esse universo da vela, né? Pelo menos para mim, assim, foi o que me motivou, esse tipo de aprendizado que você tem, que são coisas muito interessantes e muito importantes de saber, né, Cris? Sabe, a gente teve uma experiência no segundo ano que eu fui para Patagônia em 2018 com 29 pés e depois eu voltei com um projeto com meu sócio, o Eduardo Zanella, e a gente foi entrar no Estreito de Magalhães. E a gente tinha estudado correnteza e tudo, né? O vento predominante. E a gente teve uma avaria ali no motor, que não podia usar, e a maré estava para inverter.
E a gente tem que fazer tudo na vela. E eu lembro que o Edu falou assim: ah, e agora, né? Pô, vai inverter, vamos ter que ancorar, não sei o quê. Aí a gente, não, vamos fazer igual os que vieram antes da gente, de inventarem o motor, né? Vamos velejando mesmo. Uma hora a gente chega. Que essa coisa de você planejar demais, tem um termo em náutica, né? Ah, qual o seu ETA? Que hora você vai chegar? Dia, hora que você chega no seu destino. Velejando, isso não existe, porque se você depende 100% do vento e da correnteza, você tem que se programar para atrasos, né? Para variações do vento, de direção e tudo. E eu lembro que a gente explorou bastante essa região, principalmente em 2018. Eu explorei muito essa região com onde passou Fernando de Magalhães, onde passou Joshua Slocum. Todos eles fizeram isso à vela, entendeu? Eu entrava na coragem à vela. E eu ficava imaginando que aqueles caras eram muito fera. E, ok, não é impossível fazer isso, né? São lugares que tem vento, correnteza. E é isso, você tem que estudar. Não dá hoje em dia, não é ligar o motor e sair, sabe? Isso é muita irresponsabilidade em muitos lugares que você vai navegar no mundo. E as pessoas têm um pouco essa ideia de que, ah, não, sai, se não tiver vento, eu ligo o motor e tal. Como eu tive essa experiência no início de ficar muitos anos sem motor, tive esse aprendizado, né? De estudar a versão se não tiver motor. Então é fascinante, porque, por exemplo, o Estreito de Magalhães, ele tem uma correnteza que vai de 6 a 8 nós. Então, se ela tiver contra, meu filho, só se você for navio você consegue vencer 8 nós, né? Então a gente sempre trabalhou com isso, ancorava do lado de fora do estreito até que a maré invertesse, né? E a gente sempre fazia o cálculo de chegar 1 ou 2 horas antes dela inverter para não perder a neve, pegar 6 horas da maré a favor. E então a gente calculava chegar antes, ancora, esperou, inverteu, sai, né? E isso dá uma ligação com a natureza muito grande. Pelo menos para mim, eu acho que a gente fica ligado. Cada nuvem que começa a correr de um jeito diferente, dos animais que desaparecem, de repente você está cheio de animal à sua volta, eles desaparecem. Tudo isso são indícios de mudanças no clima à sua volta. É demais, é fantástico, né? É muito legal, é muito. Faz sentido, né? E são coisas super interessantes de saber. Putz, que legal te ouvir, Cris. Você tem também. Você não para, né? Você organiza regatas, você faz charter, você dá aula. Eu queria te ouvir um pouquinho sobre essa atividade de ensinar mulheres a velejar, Cris. A da regata, nós somos um grupo de 4 velejadoras que já tem. Essa foi a 4ª edição, né? Foram 4, quer dizer, no caso 6, porque nós ficamos 2 anos sem poder fazer nada no mundo, né? Que organiza tudo isso, a gente trabalha pra caramba, é tudo em forma voluntária, e a cada ano a gente tem mais barcos e mais mulheres velejando. E isso é um grande prazer. A parte da escola de vela para mulheres nasceu de algumas experiências que eu tive de encontrar, por exemplo, eu encontrei um casal uma vez que eles tinham comprado um barco no sul e estavam trazendo para o sudeste. Ela não tinha experiência quase nenhuma e não se sentia segura a bordo, mas foi com o marido e ele que sabia tudo, e eles pegaram um tempo ruim de mais de 30 horas, 36 horas, e nesse processo de tempo ruim, ele ficou no leme o tempo inteiro, porque o piloto já tinha quebrado, ele acabou tendo uma estafa e apagou, né? O corpo desliga quando não aguenta mais. E o barco ficou à deriva, porque ela ficou em pânico com aquilo, ficou escondida lá dentro, o barco batendo até que ele acordou. Então eu percebi que a gente não pode fazer isso. Se você entra num barco, você tem que saber o mínimo do básico. Você tem que saber ligar e desligar motor, você tem que saber andar na vela, nem que seja para frente só a favor do vento. Você não precisa ser nenhum
Torben Grael, Robert Scheider, mas você precisa saber fazer aquela coisa toda, se movimentar, tem que saber aonde você está, fazer leitura, né, das coordenadas, tem que ter uma noção básica, falar no rádio. Então, essa foi uma preocupação minha. E a segunda vez que eu tive uma experiência foi quando eu estava saindo de Los Roques para a República Dominicana. Eu estava levando uns 67 pés para lá. A gente ouviu no meio do mar, nessa viagem, um pedido de socorro inteligível. Acho que ela falava em holandês, estava desesperada, a gente tentando se comunicar em inglês. Até que um barco entendeu que ela estava falando holandês, começou a falar com ela. Ela contou que ela estava dormindo, ela morava 10 anos com o marido no barco, mas ele fazia tudo, ela só ajudava nas manobras, assim, vigiava quando ele ia dormir. Ela estava dormindo, quando ela acorda, o barco batendo vela para todo lado. Quando ela acorda, ele não está mais a bordo, ele caiu no mar. E ela não tinha noção, ela tinha dormido umas 3 horas. Então ela não tinha noção onde, como, ela não sabia onde ela estava. O cara teve que ensinar ela no rádio, ler a posição, né, onde está. Aí ela ligou o motor e para dar a posição, até que foi um barco da Marinha, da Guarda Costeira Americana, que estava em Porto Rico, para o salvamento. Mas foi um transtorno para a vida dela. Eu encontrei com ela depois, a gente estava na mesma marina, que aí tem um procedimento jurídico, investigação, né? Porque você pode matar alguém assim e falar que caiu no mar. E ela estava em estado de choque o tempo inteiro. Ela falava, nunca mais eu entro num barco, nunca mais. E ela já morava há 10 anos. E aí eu fico assim, como é que você mora 10 anos num ambiente que é hostil? Porque o mar, ele é bonitinho quase sempre, mas quando ele é feio, ele é muito, né? Ele é melhor ainda. E nesse caso, e aí eu falei assim, não, eu tenho que trabalhar com isso. Eu tinha vários casos que eu via das mulheres reclamando que o marido gritava, que elas não conseguiam aprender. E aí eu comecei a ensinar quem me procurava, mas no próprio barco dela, né? Para ela ter a experiência do barco dela, saber manobrar e aquela coisa. E começou a crescer bastante. E aí em 2010, 12, eu comecei a formar turmas só de mulheres, né? E é muito legal porque muitas delas hoje são proprietárias dos seus próprios barcos, são comandantes, são capitãs, e elas vão velejar do jeito que elas querem, onde elas querem. E isso é muito importante, porque eu falo que conhecimento, mais do que segurança, ele te traz independência e liberdade, né? E a maioria das pessoas, as mulheres principalmente, que reclamavam que tinha medo do barco, era muito isso, porque ela não tinha poder de decisão por falta de conhecimento. Então, ela se sentia insegura com o barco nessas condições e não sabia o que fazer. E quando o momento que você entrega para ela esse conhecimento, ela experimenta, então ela sabe o que fazer para melhorar a situação e se sentir segura dentro do próprio barco, né? E aí isso é fantástico. E hoje em dia, e devo dizer que nos últimos 4, 5 anos, aumentou muito, muito a quantidade de mulheres que estão acessando o barco, não por causa dos companheiros e tal, mas sozinhas, vieram sozinhas buscar velejar, buscar participar de regata, escolher a vela como opção de vida. E isso é fantástico, porque despertou nas mulheres o interesse, né, por esse mundo náutico que é muito masculino ainda, né? Para o pessoal que estiver nos ouvindo, para as mulheres que forem ouvir o nosso bate-papo, qual que é o caminho para falarem contigo, para quem tiver interesse em aprender a velejar contigo? Bom, é o meu Instagram, é a melhor forma de me achar, não é difícil. É Cris com CH, né? Cris Amaral Oficial, vocês vão me achar lá. E se você me buscar na internet também, Cris Amaral ou Veleira Aquarela, também tem o site que está bastante desatualizado, mas porque mudou a linguagem, eu não quis tirar ele do ar. Mas me acha, sempre, não é difícil me achar assim, não. Fora isso, quando eu não estou navegando, meu porto é a Marina Bracuí, aqui em Angra dos Reis.
Então não tá difícil me achar, não. É porque parte das nossas clínicas, né, que eu tenho outras parceiras porque fazem essas clínicas comigo, são de navegação costeira e oceânica, porque eu não vou, eu falo, aprender a velejar não é difícil, não, mas a parte de pegar experiência e confiança, então a gente faz com navegação costeira, com um grupo só de mulheres, com navegação oceânica, para elas aprenderem a tomar decisão, a saber o que tem que ser feito na vela, ou na situação que tiver na hora, em manobras, com muito vento, ou mar ruim. Então é preciso ter essa experiência de mar aberto, principalmente para se sentir mais confiante no decorrer do curso, né? Eu digo, tenho até 2 alunas minhas, 3, que foram para o Cabo Horn comigo, entendeu? Foi a coroação delas, foram navegar lá no Cabo Horn. Muito legal, Cris. Eu vou colocar na descrição desse episódio os links. Beleza, obrigada. Imagina, é um prazer. O pessoal pode achar facilmente, né? Geralmente a gente coloca as informações e aí como entrar em contato com o pessoal que participa aqui do podcast. Vai ser um prazer compartilhar. Eu queria te perguntar, a gente está chegando aqui nos últimos momentos da nossa conversa. Você também tem um trabalho como escritora, né, Cris? Você colaborou já com 4 livros. Como é que é essa sua outra vertente? Bom, essa já existia antes da náutica. Ela não nasceu com a náutica, ela já existia antes, desde da adolescência. Aí eu publicava mini contos ou poesia nos jornais de BH, sabe? Já há muitos anos. Faz muito tempo mesmo. O que aconteceu é que eu sou uma contadora de história, adoro contar as histórias de mar, eu sou muito apaixonada com isso que eu faço. E havia muita cobrança, conta suas histórias, escreve isso, escreve. Então, nessas travessias que eu faço, nos meus turnos, né, de ficar lá 2, 3 horas no turno, eu comecei a escrever essas histórias, né? E quando veio a pandemia, eu tinha já um convite para participar de um livro com 14 velejadoras também, sobre histórias das mulheres velejando pelo mundo. Aí eu falei assim, olha, é uma boa ideia. E a partir desse livro, eu recebi o convite para os outros 3 livros que eu participei também como coautora, com crônicas e contos. E foi assim que, em menos de 1 ano e meio, não, foram 13, 14 meses, eu lancei 4 livros, 2 em Portugal. Os outros foram feitos nos países de língua portuguesa, que tem Angola, Moçambique, Cabo Verde, Portugal, Brasil. Então, teve um alcance internacional, que foi bem legal. E eu ainda tenho aqui, na manga de todas as minhas travessias, eu estou com 260 crônicas para um livro náutico e umas 50 e poucas para um livro infantil de histórias de mar com os bichos para os meus netos. Porque eu conto as histórias para eles e tal, e aí deram a ideia, por que você não escreve? Então, tá lá, já tem 56, mas assim... O problema de um livro é que fazer um livro é muito caro, né? E no Brasil, o custo dele é muito alto. Então, no momento, esses projetos estão aqui aguardando um patrocínio, mas como eu acho que a minha prioridade ainda é velejar, né? Então, os livros estão aqui nas pastas do computador só. Vamos então combinar o seguinte, Cris, quando você tiver novidade a respeito dessas publicações, a gente faz uma continuação da nossa conversa de hoje. O que você acha? Perfeito, perfeito. Vou adorar.
Inclusive porque eu tô esperando a Lina, que tem 2 anos, a minha neta, e o Iago ainda é pequenininho. E tem uns netos adotivos que eu tenho aí espalhado no mar, né? Filhos de amigos, porque nasceu em janeiro agora um casal que eu celebrei o casamento deles em Noronha, em 2019, e nasceu agora em janeiro desse ano o Noah, que é meu neto marítimo. Tem outro neto lá em Floripa também emprestado. Então, assim, vou pegar eles para fazerem os desenhos das histórias que eu estou contando para eles, que eu conto para eles. Que legal. Muito obrigada, viu, Cris? Um prazer te ouvir, um prazer conhecê-la virtualmente aí. Então já está amarrado. Quando quiser, será super bem-vinda para retornar. Muito obrigada, Cris. Valeu. Combinado, combinado. Bom, e assim a gente chega ao fim deste episódio. Muito obrigada por acompanhar mais uma conversa por aqui. Agradeço também aos nossos apoiadores que fazem com que esse trabalho siga adiante. E se você gostou e quer nos apoiar também, é muito fácil. Contribua com o valor que desejar através do nosso Pix, podcastmariasonora@gmail.com. Saiba que com R$5 já estará nos ajudando muito. E se por acaso você vive fora do Brasil, também é possível apoiar. O link para isso está na descrição deste episódio. O Maré Sonora é um oferecimento do Café do Luiz, o café que celebra a amizade e os bons momentos. Encomende o seu de qualquer lugar no Brasil através do perfil no Instagram, @Café do Luiz. E eu volto na próxima segunda-feira com um novo episódio por aqui. Até lá, tenha uma ótima semana e bons ventos!